Glória a Deus. Essa que o Senhor pôs de pé aqui, né? E com essa mulher bonita aqui que é minha mãe. E cheio de mulher bonita aqui perto. De um homem de Deus que está aqui com a gente nessa noite. Muito bem, meninas. Livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Todos encontraram? Diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode se assentar dando glória a Deus. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui nessa carta de Paulo. Nós precisamos entender o tema que o Senhor nos concedeu essa noite. E nós vamos começar pelo entendimento de quem é que disse isso. Por que é importante eu saber quem é que falou? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a pessoa que falou isso não disse que os outros podiam. A pessoa que falou isso falou em seu nome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele usou o verbo na primeira pessoa. Está falando de si mesmo. E ele usou o verbo no modo chamado modo indicativo. A língua portuguesa tem 3 modos. Eu sou professora também, irmãs. O modo indicativo é o modo que expressa certeza. Paulo está dizendo no primeira pessoa do modo que expressa certeza que ele pode todas as coisas. E aí você entende que ele falou de si mesmo. Então Paulo fala de si mesmo num tempo verbal que expressa certeza e ele vai usar o verbo no presente. Agora, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não vai dizer assim, ó, eu poderei amanhã, quando eu estiver melhor, eu poderia, que seria um subjuntivo. Não. Ele está usando o tempo no presente para falar do agora. Agora eu posso todas as coisas. Então eu já entendi que quem falou foi Paulo e falou de si mesmo. Quando eu olho para Paulo, eu preciso entender se ele está dizendo uma coisa que condiz com quem ele é. Porque uma coisa é você falar A e viver B. Outra coisa é você falar A e viver A. Nós somos visitados, vigiados por uma espessa nuvem de testemunhas. Está todo mundo de olho em nós para saber se aquilo que a gente fala concorda, combina com aquilo que a gente vive. Paulo está nos dizendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, que é Jesus. Vamos entender se Paulo está pregando o que vive ou se a palavra destoa do testemunho. Eu posso todas as coisas. Sabe o que eu achei interessante? Eu achei interessante que quem disse isso aqui, o apóstolo Paulo, ele disse que não podia só ser feliz, nem ser triste, nem ser pobre. Ele disse, eu posso todas as coisas. Eu posso passar pelas coisas difíceis, mas eu também posso chegar nas coisas que são do alto. Eu posso viver na terra, mas eu também posso almejar as que são do céu. Eu posso estar aqui em carne e osso, mas o meu espírito pode ser cheio de Deus e das coisas do céu. Eu posso todas as coisas. Não há limites para quem confia e crê em Deus. Quem crê em Deus fica doente, fica, mas pode ser curado. Quem crê em Deus pode ficar abatido, pode, mas pode ser alegrado. É isso que Paulo está dizendo. E ele não deu limite, ele incluiu tudo. Todas as coisas podem acontecer comigo. E por que, Paulo? Porque Paulo era bom? Não. Paulo agora vai tirar o discurso dele
e vai colocar em quem anda com Ele. Eu posso todas as coisas, mas não é em mim. Não é na minha força, não é no meu braço, não é no meu tempo, não é no meu jeito, não é como eu quero. Eu posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. Eu consigo todas as coisas. Eu posso passar pelo dia da adversidade e ainda ficar de pé. Eu posso ter tido um dia terrível e me maquiar e vir para o culto, mas eu não posso porque posso. Eu posso porque estou nele. É porque eu estou nele. Não é quem eu sou, é quem eu estou. Jesus disse assim um dia: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, arraigados, vocês vão dar frutos. Paulo não estava lá na hora que Jesus fez esse discurso, mas Deus revelou muitas coisas a Paulo no secreto. E embora Paulo não estivesse lá, a palavra dele concorda com o que Jesus disse: eu sou o principal, vocês são ramos e estão em mim. Vocês são ramos e estão em mim. Paulo tira o foco dele, porque ele pode, não é por causa dele, e ele não pode no limite de coisas, ele pode todas as coisas, mas o mais importante é em quem ele está. Eu posso naquele, e aquele que ele está faz o quê? Fortalece. Nós vivemos num mundo em que nós vamos passar por todas as coisas, e essa pandemia nos mostrou a nossa fragilidade. A gente pode perder pessoas por quem nós oramos muito para Deus não levar. A gente pode perder pessoas para quem a gente orou e disse: Deus não leva não, e o Senhor levou. A gente pode perder. A gente pode perder um emprego que talvez fosse um emprego dos sonhos. Pode acontecer. Mas em todos os momentos há alguém que te fortalece. Em todo o tempo e em todas as situações nós recebemos força de Deus. Muito bem, agora que a gente já entendeu o discurso de Paulo, nós vamos voltar para o mesmo capítulo, versículo de cima. E aí ele está dizendo: posso todas as coisas, mas por quê? Porque ele está concordando com o que ele já falou no versículo de cima. Olha o que ele disse lá no versículo de cima. Ele disse assim, ó: sei estar abatido. Paulo usou o verbo estar. Estar é passageiro. Hoje eu estou bonita, mas no dia que eu falei com a pastora que era para gravar um vídeo, depois de uma faxina, vocês acham que eu estava bom, porque esse cabelo liso assim não estava, irmãos. Estar é passageiro. Paulo disse assim: eu sei estar abatido. O que ele está querendo dizer com isso? Eu sei que os momentos ruins podem chegar, mas eu também sei que neles eu estou e não sou abatido. Eu posso estar abatido, eu posso estar num processo que me deixou abatido, mas eu não sou abatido. Eu estou enfrentando um problema, mas eu não sou problemático, nem sou o meu problema. Eu vou além disso. Paulo usou um tempo e um verbo que está nos dizendo que é passageiro. Tudo nessa vida passa, até o abatimento, até a tristeza, até a angústia, até isso passa, em nome de Jesus. Eu posso estar, eu sei estar abatido. E a palavra abatido significa jogado em terra, derrubado no chão. E aí eu me lembrei imediatamente daquele salmo que diz: por que te abates, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? O salmista está falando com ele mesmo. E pensa no povo que fala consigo mesmo, é mulher. Ou sou só eu, irmãs? Eu bato altos papos comigo. Pensa, a gente conversa horas. Eu comigo mesmo. Eu sei estar abatido, e eu lembrei: porque te abates a minha alma e te perturbas dentro de mim. Ele está falando com ele mesmo, salmista. Aí ele vai dizer algo para ele mesmo, que hoje o Espírito Santo está dizendo para você: espera em Deus. Espera em Deus. Ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Não é o tempo agora, não tem problema. Ainda o louvarei. Espera em Deus.
dizer, eu posso estar abatido, eu sei estar abatido. E sei também ter abundância. E o verbo ter também indica algo que é transitório. Por exemplo, hoje eu posso ter dinheiro, amanhã acabou meu pagamento. Ter é transitório. Hoje a gente tem um carro, sei lá, no dia de amanhã a gente não tem mais esse, tem dois hoje, Jesus? O verbo ter também indica algo que é passageiro. O que é que Paulo estava querendo ensinar para os crentes de Filipe? Paulo estava querendo ensinar que nessa vida tudo passa. O dia bom acaba, mas o ruim também passa. O dia da festa acaba, mas o dia do luto também acaba, igreja. Tudo é passageiro, tudo é passageiro. Então do que adianta viver? Adianta viver porque enquanto estamos aqui, o que não passa é a palavra, é a presença, é a graça, é Jesus, é a única coisa que não passa. Eu sei estar triste, porque passa. Eu sei ter abundância. E aí eu me lembrei de algo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que eu peco, mas eu me lembro que quando eu pego, Jesus me perdoa. Então eu sei estar abatido, eu sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Você sabe o que é estar instruído? É receber uma orientação. Quando nós vamos tirar carta, nós somos instruídos. Coitado do meu professor, meninas. Ele tentou me instruir. E eu tirei carta, porque Jesus é bom e ouve oração no crente. Mas a cidade de Catanduva sabe quanto é difícil andando de carro. Estar instruído é receber orientação, direcionamento, é receber ordem. E aí Paulo disse assim, ó, em todas as maneiras, em todas as coisas eu estou instruído. Aí eu fiquei pensando, mas por que Paulo falou que ele está instruído para viver de todo jeito? Aí eu me lembrei de Jesus. Um dia Jesus está conversando com os discípulos, e isso está registrado no Evangelho de João, que é um dos evangelhos que mais abre espaço para Jesus falar. Eu brinco que quando eu leio João, o Evangelho de João, parece que eu estou sentada escutando Jesus, porque ele abre espaço para Jesus falar. Os outros evangelhos vão falando o que aconteceu, vão narrando fatos. João abre espaço e fala assim, fala aí Jesus, para o povo escutar o que nós escutamos. E aí eu vejo Jesus falando assim, ó, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Consolador. E ele vai instruir, ensinar, orientar vocês em todas as coisas. Paulo diz que ele sabia em todas as maneiras e de todo jeito viver, porque ele estava instruído, é porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus sabe como proceder no tempo do luto, sabe como proceder no tempo da prosperidade, mas sabe como proceder no tempo da escassez. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus sabe entrar, sabe sair, sabe falar, sabe calar, sabe ouvir, sabe dizer, sabe fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Seja cheio do Espírito Santo para ser instruído por Deus. Seja cheio de Deus. É por isso que Paulo sabia viver com o que vinha. O que vinha, Paulo estava instruído para enfrentar, porque ele era cheio do Espírito Santo, que Jesus falou que ia nos ensinar e nos lembrar das palavras do Pai. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui. Eu sei viver de qualquer jeito. Se eu tiver bastante, eu sei viver. Se eu tiver pouco, eu sei viver. Se eu tiver com saúde, eu sei viver. Se eu tiver doente, eu sei viver. Se eu tiver com corona, eu sei viver. Se eu não tiver com corona, glória a Deus, eu sei viver. Se o Bolsonaro governar, eu sei viver. Se ele sair, eu sei viver. Porque eu não dependo de nada disso. Eu dependo da instrução do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Paulo vai jogar com antíteses, ideias contrárias. Fome é diferente de fartura, mas Paulo passou pelos dois? Passou. Paulo teve abundância? Teve. Mas Paulo também teve falta? Teve. Paulo teve uma vida de muitas alegrias? Teve. Mas Paulo também teve uma vida de muita luta? Teve. Agora
tema, agora que você já viu lá em cima o que Paulo queria dizer com ele, agora nós vamos ver se a vida de Paulo se aplica ao que ele está falando. E eu podia pegar muitos episódios, porque Paulo tem uma vida muito produtiva e cheia de aventura. Pensa numa vida que não era monótona. Era a vida de Paulo. Acordava num lugar, dormia no outro, fingia de morto, estava vivo, descia por cesto do muro. Pensa numa vida que dá, vai ter, né? Deu um livro, né? O livro de Atos fala muito de Paulo, embora não seja só sobre ele. E aí nós vamos ver se aquilo que Paulo está dizendo para os filipenses procede. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, ó, Paulo não ia dizer algo que os filipenses desconhecessem. Então eu voltei lá atrás, no livro de Atos, quando Paulo foi lá para Filipos, uma cidade da Macedônia. E tudo que eu vou te contar agora aconteceu lá na cidade para onde Paulo mandou a carta depois. Para quê? Para que todo mundo soubesse que o que ele estava dizendo era verdade. Eles viram, aconteceu na cidade deles. Agora nós vamos entender o que é que aconteceu com Paulo em Filipos. Paulo saiu para pregar o Evangelho. Vamos embora, falar de Jesus. E aí ele estava num lugar e ele teve uma visão à noite. Um homem disse, Paulo, vem, desce a Macedônia e ajuda a gente. Não foi um homem, foi uma visão de Deus. Deus permitiu que ele visse um homem pedindo socorro. E aí ele muda a sua rota e vai no lugar onde Deus mandou ele estar, na Macedônia, na cidade de Filipos. E aí ele desce para aquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, ele vai fazer o quê? Procurar uma sinagoga, porque embora aquele lugar não fosse de judeus, havia judeu em tudo quanto é canto do mundo antigo. Mas não tinha sinagoga ali. Aí Paulo vai caçar um lugar para pregar. E aí ele vai na beira do rio. E lá tem o quê? Mulher. Pensa num lugar bom para pregar. Onde tem mulher. E as mulheres saem falando de Jesus, o que Jesus fez. Eu tenho certeza que esse culto vai ficar bom, mesmo quando ele acabar. Sabe por quê? Porque vocês vão contar tudo que Jesus fez aqui. E aí Paulo vai pregar e as mulheres estão escutando. Pense, se elas estão próximas ao rio, elas deviam estar fazendo seus afazeres, lavando roupa. O que mulher faz fora da igreja, meninas? Na casa, cuida de filho, faz comidas que gosta, que eu não gosto muito. Aí o Senhor prepara uma mãe que chama a gente. Oh, aleluia. E aí, elas estão lá e no meio delas tem uma mulher chamada Lídia. E Lídia era vendedora de púrpura. Lídia não era pobre. Lídia tinha. Lídia ouve falar de Jesus e abraça a causa. Ela abraça e é batizada. Pensa, já está ali no rio mesmo, já batiza esse povo, já vamos embora. E aí Paulo, que estava passando por lá com Silas e com Lucas, que é o autor da carta, essa mulher Lídia fica tão cheia de alegria de receber o batismo, de conversar, de falar de Jesus, que ela fala assim para eles, ó, não vai embora não, enquanto vocês estiverem aqui, eu vou cuidar de vocês, fica na minha casa. Imagine você que a mulher convidou Paulo, Silas e Lucas para ficar na casa dela. Uma mulher que vendia púrpura, não era pobre. Naquele momento eu tenho certeza que Paulo estava vivendo em abundância. Aquele momento Deus preparou para a história de Paulo, para que ele comesse das melhores comidas, para que ele pudesse ser alimentado com as melhores coisas, para que ele pudesse ser tratado, cuidado, porque tem época na vida da gente que é assim, que Deus cuida da gente, Deus prepara pessoas, Deus abre caminhos, abre portas, Deus nos ajuda, Deus cuida de nós. E eu vivenciei isso quando eu tive a minha bebezinha. Irmãs, eu tenho uma filha. Vocês vão dizer, nem parece tão jovem. Vocês perderam a oportunidade de falar isso, irmãs. Perderam. Glória a Deus. O Senhor preparou uma rede de cuidado e era gente na minha casa, porque eu não gosto de ficar sozinha. E era minha mãe, era minha tia, era minha cunhada, era meu marido, era a sogra, era outra cunhada, e todo mundo cuidando, orientando, levando comida. Era um tempo que Deus resolveu cuidar de mim. E Deus está dizendo pra gente aqui nessa noite que está chegando um tempo de casa de Lídia, de casa de cuidado. Está chegando um tempo de fartura. Está chegando um tempo de Deus tratar de você com amor, com carinho, através de alguém. E esse foi o tempo de fartura na vida de Paulo.
continua pregando, o evangelho circulando e as coisas acontecendo. E aí um dia ele vai para orar e tem uma moça que está todo dia lá, ela é escrava e ela tem um espírito de adivinhação. E todo dia que passa Paulo e Silas, essa moça fica: eis que esses são homens de Deus. E aquilo incomoda Paulo, porque ela não está dizendo com verdade, ela está dizendo usada pelo adversário para contornar uma situação, e Paulo não gosta. Você se lembra que eu disse que Paulo era instruído pelo Espírito Santo? Quem é instruído pelo Espírito Santo sabe o que é voz de adivinhação e voz de Deus. Uma coisa é profecia, outra coisa é voz de adivinhação. Cuidado. A voz de Deus não causa contenda, confusão nem embaraço. A voz de Deus é clara, poderosa, e o que Ele fala acontece. Mas a voz de adivinhação perturba a tua alma, tua mente, teu coração. E sabe o que é voz de adivinhação? É tarô. O que é voz de adivinhação? É leitura de mão. E Deus está falando com gente aqui nessa noite. Para de procurar recurso que não seja a voz de Deus. Voz de Deus é clara. Paulo era instruído e determinou: isso não é de Deus. O Espírito Santo me mostra, não é de Deus. Eu vou acabar com essa farra dessa moça e de quem governa a vida dela. Expulsa. O inimigo sai da vida da moça, a moça para de dar lucro, os donos da moça ficam muito bravos, vai catar Paulo e Silas, vai arrastar Paulo e Silas, e agora vai chegar um tempo em que Paulo não vai estar na abundância, vai padecer necessidade. Eu vou te explicar do que. Arrastou Paulo e Silas. Quando arrastou Paulo e Silas, levam eles até os que governavam, os magistrados, diz na Bíblia. E aí eles vão, os magistrados, preste bem atenção que tem resposta de Deus aqui. Os magistrados vão arrancar a roupa de Paulo e Silas, e vão bater em Paulo e Silas, e vão mandar açoitá-los, e vão mandar prendê-los. Os magistrados que tinham poder na mão estão despindo, envergonhando, constrangendo, batendo, ferindo e machucando Paulo e Silas. Tem gente aqui que foi envergonhada, constrangida, está ferido, está machucado. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas espera. Aleluia. Espera em Deus. Espera. Aleluia. Glória a Deus. E agora eles estão doloridos e, para piorar, estão presos. Os magistrados mandaram prender eles. E agora eles estão presos, mas não estão presos em qualquer lugar. Eles estão presos no interior do cárcere. É como se fosse o subnível da cadeia. No mais baixo que poderiam deixar Paulo e Silas, o mais escondido, o mais envergonhado que podiam deixar Paulo e Silas, aqueles homens fizeram. Mas eles acharam que fazendo isso, eles iam acabar com Paulo e Silas. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais baixo que você acha que esteja, por mais no chão, por mais vergonha que você acha que esteja sentindo, Deus tem um terremoto aí para mudar a tua história. Deus tem um terremoto aí para mexer com você. Prende os pés. Olha, eles são perigosíssimos. E qual é o perigo? Eles pregam Deus vivo. Deixa eles aí. Perto da meia-noite. E esse período é um período de necessidade. Paulo não tá com roupa, estava precisando de roupa. É bem verdade que não sei se estavam totalmente nus. Bateram, podia ser que rasgassem as roupas, enfim. Mas é de noite, tá frio. Paulo está passando frio. Você acha que prendendo ele, batendo nele, você acha que deram de comer? A Bíblia não relata que eles comeram. Paulo está com fome, está com frio, está precisando de alguém que cure as suas feridas. E agora ele está passando necessidade. É por isso que ele está falando isso para os filipenses. Eu sei o que é. Eu passei na cidade de vocês isso. Eu sei do que eu estou falando para vocês. Mas perto da meia-noite, Aleluia, Senhor. com tudo contra, Aleluia. Paulo recebe uma força que só pode vir de Deus. Você acha que alguém
alguém que apanhou tanto que eles apanharam tinha força para cantar? Não tinha. Você acha que humanamente alguém que está tão envergonhado, pensa, nós estamos falando disso há quase 2000 anos atrás, a vergonha que era para um homem ser preso, ser despido e apanhar em praça pública. Paulo estava envergonhado, mas Paulo não se deixou abater pela situação. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles oravam e cantavam: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou preso, mas eu posso cantar. Eu estou triste, mas eu posso orar. Eu estou acabada, Renata, por dentro, mas eu vim pro culto porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só pode ser Jesus fortalecendo o corpinho para dar conta de cantar depois de apanhar tanto. É por isso que Paulo tem prioridade, por isso que Paulo tem categoria para dizer: eu posso até cantar quando eu estou velado, desculpa o linguajar, e quando eu estou muito machucado. Eu posso até orar quando eu estou muito mal e lá no buraco, lá no escondido. Eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eles começam a cantar e orar. Orar e cantar. E os outros presos escutam. Tem um mistério de Deus aqui. Os outros vão escutar. Você pode estar abatido, mas que da sua voz ecoe aquilo que os outros precisam escutar. Ou você acha que todo dia que eu prego eu estou 100%? Hoje eu estou, irmãos, hoje está legal, hoje está bom. Mas não é todo dia, não. Nós perdemos a minha avó. Nós enterramos, minha avó morreu na sexta. Nós enterramos minha avó no sábado. De noite nós fomos louvar Jesus. Quem é que deu graça? Aquele que nos fortalece. Nós passamos por Covid, a família inteira, tudo junto, graças a Deus, porque assim eu tinha onde ir, irmãs. Eu em casa sou um perigo, irmãs. Meu marido disse que eu tenho rodinha nas pernas. Eu tenho que nas pernas, não é no carro, porque no carro é prejuízo. Já falei. Eu posso todas as coisas, eu posso cantar, eu posso ser voz de Deus, mesmo quando eu estou envergonhado, entristecido. Eu posso ecoar louvores, mesmo quando eu estou machucado. Eu posso adorar e orar, mesmo quando eu estou no buraco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E os outros vão escutar e devem ter todos parados para ouvir aquelas músicas e pensa no homem que tinha unção de Deus, era Paulo. E aí o que é que acontece? O que não estava previsto na história de ninguém. Eu posso todas as coisas, posso até ver terremoto. De repente um terremoto mexeu com a estrutura do lugar. Eita Deus de terremoto. De vez em quando ele manda uns e mexe com a estrutura do lugar. E quando ele mexe com a estrutura do lugar, não é para tombar nem derrubar, é para abrir cadeias. É para abrir cadeias. Sabe as áreas da sua vida que estão fechadas? Receba aí um terremoto de Deus para abrir cadeias. Receba aí um terremoto de Deus para abrir cadeias, para liberar saúde, para liberar vitória, para liberar virtude, para liberar milagre. Recebe aí um terremoto de Deus para sacudir a tua história, a tua família, a tua casa, o teu coração. Recebe o terremoto de Deus aí. Oh, aleluia! Tremeu o chão, abriu as cadeias, e aí Paulo, que pode tudo, pode até cantar ferido e nu, agora vai poder ir embora. Mas ele vai. Deus tinha um negócio para fazer ali. Paulo pode até pregar, e é isso que ele vai fazer, vai pregar para o centurião que estava cuidando dele. E aí o centurião que estava cuidando dele vai levar a família para ouvir de Jesus. E a família, o centurião, todo mundo é batizado. Paulo pôde até falar de Jesus. E aí todo mundo é batizado, todo mundo se alegra. E aí pela manhã, e aí vem a resposta de Deus, que eu digo, pela manhã,
Os magistrados se lembraram que Paulo tinha cidadania romana e que pela lei da época Paulo não podia ser preso sem um julgamento. Se o superior deles soubesse, eles perderiam os cargos. Prenderam o rapaz sem nem julgar a causa, está errado. E o rapaz tem cidadania romana, está errado. O que é que esses magistrados fazem? Chegam até o guarda que estava prendendo Paulo, mandam mensageiros: o pessoal lá, os grandão, mandou soltar Paulo, viu? Pode soltar Paulo e Silas porque eles têm cidadania romana. Quando o guarda que cuidou de Paulo, que se converteu, vai lá falar com Paulo, Paulo disse assim: não foram eles que mandaram me prender? Manda vir aqui me soltar. Glória a Deus! Você não vai fazer nada com quem te feriu. No tempo certo, quem fez isso vai vir aqui, e vai conversar contigo. No tempo de Deus, quem fez o que fez vai ter que vir aqui e dizer: ei, você tá certo, você tá livre, o errado era eu, pode ir embora, vai na paz. Deus está te dizendo nessa noite: não faz nada, apenas ora, apenas canta e deixa que o terremoto de Deus sacode as coisas, e deixa que o Deus Todo-Poderoso traz quem fez e faz desfazer. Não vou embora não. Eu vou sair daqui como se estivesse errado. Manda eles vir aqui. E quando eles vierem aqui, aí nós vamos embora. E sabe como é que eles chegaram lá? Eu vou ler, porque você tem que guardar essa passagem. Você não pode esquecer dela, porque o dia do teu triunfo está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. E você não pode esquecer dela. Você tem que marcar na tua Bíblia, você tem que gravar na tua história, no teu coração, e não pode esquecer dela. Livro de Atos, capítulo 16. Abre aí. Marca aí. Se essa palavra foi para você, marca aí. Livro de Atos, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 37. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos. Oh Jesus, essa é a segunda vez que eu derrubo água no culto, irmão. Ainda bem que essa daí era grande, que eu já quebrei o copo. Vocês são desastradas, né? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. Fez com você, vai ter que voltar atrás e vai ter que dizer: não, eu errei, eu estou aqui porque eu errei, eu estou aqui porque eu preciso pedir perdão, eu estou aqui porque Deus me incomodou a vir aqui. Oh, aleluia. E não acabou não. E os quadrinheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouviram que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas. Sabe o que é súplica? Oh, por favor, vocês podem ir embora, porque nós não queremos problema pra gente não, por favor. É assim, queridos, é assim que Deus vai fazer. Para de querer brigar, deixa o terremoto de Deus agir, deixa o terremoto de Deus fazer. E quando Deus fizer, quem veio cantando de galo, desculpe a expressão, vai ter que voltar suplicando: ei, me perdoa, ei, me desculpa, ei, deixa eu te pedir desculpa. Eu não estou falando de vingança, não é isso, eu estou falando de um Deus que é justo. Aí eles vão pedir miudinho, né? Vocês não podem ir embora, ó. E tirando-os para fora, eles pediram que saíssem da cidade. Vai suplicar e vai pedir, ó, por favor, pode ir embora. Paulo não fala de qualquer coisa, Paulo fala do que vive. Paulo viveu um tempo de abundância na casa de Lídia. Paulo viveu um tempo de fartura, mas também viveu um tempo de necessidade. Estava com frio, precisando de alguém que cuidasse das suas feridas. Paulo viveu um tempo de ser humilhado, açoitado, mas também viveu um tempo de ser exaltado pela mão de Deus.
rei Salomão diz: há um tempo determinado para tudo. Aleluia. Um dia você chora, no outro você dá risada, no outro dia você chora de rir, que é a melhor coisa. Eu não sei que tempo você está vivendo, mas eu digo para você que os tempos mudam e as estações também. Eu não sei que fase da tua vida você está vivendo. Se ela é boa, glória a Deus, pode vir uma melhor ainda. Se ela é ruim, Deus pode mudar o cativeiro. Foi o que fez com Paulo e Silas. Mas o que eu quero te dizer é que em todo tempo seja instruído pelo Espírito Santo para viver bem, para ter paz. O que Paulo está dizendo? Eu sei ter fartura, eu sei ter abundância, eu sei passar fome. Paulo está dizendo: eu tenho equilíbrio emocional. O de fora não me afeta, exceto a água que cai em mim, né? Que foi a única coisa que me fez ficar parada, vocês viram, né? Nossa, na vez derrama em mim, irmãos, que daí eu fico aqui só. O de fora não me afeta, porque quem eu sou e em quem eu estou é maior do que tudo que acontece. O que Paulo estava dizendo? Eu estou tão em Deus e Deus tão em mim que o que está fora, o problema do que está fora, eu me resolvo com ele se resolve em mim. Quantas querem receber equilíbrio emocional? Diga: eu quero. Então se coloca de pé que eu quero orar com você. Paulo vai embora da cidade. Acabou o tempo dele ali, ele vai voltar. No capítulo 20, se não me engano, Paulo vai voltar para Filipos. Ele tem uma igreja ali. Paulo vai ser preso por causa do evangelho, vai ficar condenado em Roma, vai morar numa prisão, né? Vai ser cuidado e na prisão ele vai escrever a carta aos Filipenses. E os teólogos chamam a carta de Filipenses de a carta da alegria. Eu não sei se você tinha essa informação, porque eu não tinha, mas eu fui pesquisar e descobri que Filipenses é a carta da alegria. Por cerca de 10 vezes é usada a expressão regozijai-vos, que significa fiquem alegres, fiquem contentes. Paulo está preso, mas está mandando os outros ficar contentes. Paulo está preso e está dizendo: e eu estou contente por causa de vocês? Vocês acreditam nisso? É isso que Paulo está dizendo? Filipenses é a carta da alegria. Hoje Deus está te entregando essa carta na mão para te dizer: não importa o que acontece lá, receba a alegria de Deus para viver. Receba a alegria de Deus para viver. Receba a alegria de Deus para viver. Chega de tristeza, chega de depressão, chega de síndrome do pânico, chega de ansiedade, chega de remoer o passado. Recebe a alegria de Deus. Regozijai-vos. Outra vez eu vou dizer, Paulo está falando isso: regozijai-vos, pois, no Senhor. O Senhor é o motivo da sua alegria. Tem dia que a coisa está puxada. Aquele dia que, como a gente usa a expressão lá, o bicho pega. O dia que o bicho pegar, lembra: ei, eu recebi uma carta de alegria. A coisa está fervendo lá fora, mas eu tenho o controle das minhas emoções. E eu vou tirar o melhor de tudo isso aqui, ó, que está vivendo. Aleluia. Eu brinco que o Senhor tem me ensinado muito com a maternidade, porque a maternidade é um buraco sem fundo, você cai nele, não é, irmãos? As pessoas romantizam: a maternidade é lindo, né? Uma criança que chora com cólica das 7 da noite até outro dia, é lindo, irmãos. E Deus está me ensinando muito com a maternidade, porque eu não tenho domínio. A minha filha tem 1 ano e 8 meses, meninas, e eu tento mandar nela. Eu falo pra vocês que eu tento. Mas o Senhor tem me ensinado algumas coisas através da Ana Rafaela, tão simples. A primeira: eu não tenho domínio de nada. Você não tem domínio de nada. A gente se projeta, a gente se organiza, é nosso e devemos fazer isso, você cautela. Mas e quando o imprevisto surge, você faz o quê? A primeira coisa que eu descobri com a maternidade é que eu não tenho domínio de nada. A segunda coisa que eu descobri com a maternidade é que Deus é lindo, é perfeito. Ela é tão pequenininha e tem tudo lá dentro: coração, rim, pulmão, pâncreas, tem tudo, é tão pequenininha. Glória a Deus, aleluia. A terceira coisa que eu descobri com a maternidade foi que a coisa pode estar pegando fogo, mas se ela está boa, eu estou bem. Todo mundo com Covid, e a nossa oração lá em casa era: Deus, guarda a Ana Rafaela. A gente ruim, a menina esperta, irmãos. Nós querendo deitar o corpinho na cama e ela: ó, me cá. E um dia eu vi ela na igreja.
E eu queria sentar ela e, né, no culto. Tipo, senta aqui, garotinha, fica aqui. E essa Ana Rafaela, né, pentecostal, meninas. Se tivesse aqui, tinha dançado junto com a irmã. E ela começou a transitar na igreja, e eu, meu Deus, e eu querendo juntar nela, para pôr ela num cantinho, e ela andando para lá, bebendo água das irmãs, e o Espírito Santo disse assim para mim, ó, veja como ela é feliz na minha presença. Ela anda, ela ri. O Espírito Santo me disse, deixa ela ser livre na minha presença. Aprende com ela, vem para a igreja com alegria. Ela canta a Bíblia dela e ela vem para a igreja rindo e toca os hinos e ela dança, ela saculeja e ela é feliz. E uma irmã ri, ela ri para a irmã, sabe por quê? Porque ela está alegre, ela tem liberdade. Os problemas não podem tirar a sua liberdade em estar na presença de Deus. Paulo estava dizendo, pega fogo lá fora, mas aqui dentro eu estou bem, eu tudo posso, Ele me fortalece. A coisa tá bombando lá, mas aqui tá como? Tá calmo, porque Ele tá comigo. É muita tristeza. Vamos desentulhar esse coração nessa noite. Tristeza pelo que passou, tristeza pelo que fizeram. Você já aprendeu que você não vai ter que fazer nada. Deus consolou teu coração. Deixa que quem fez vai vir atrás pedindo perdão e súplica. Deixa. Então tira os seus olhos de lá e começa a focar naquilo que Paulo dizia. Paulo disse aqui em Filipenses um negócio lindo. Ele disse assim, ó, eu nasci judeu, da tribo de Benjamim, com 8 dias fui circuncidado, está tudo aqui no livro de Filipenses. Com 8 dias fui circuncidado, quando cresci fiquei apaixonado pela lei, e por causa da lei virei fariseu, falava, e depois de fariseu virei perseguidor, e depois de perseguidor eu ainda queria acabar com a igreja, mas quando eu encontrei Jesus, tudo isso ficou para trás. E aí Paulo vai dizer, tudo isso virou esterco. Que palavra forte, né? O seu passado, deixa eu te dar uma orientação de Deus hoje. Passado não é projeto de futuro. Passado é esterco para tornar o seu futuro melhor. Para que serve esterco? O esterco serve para a gente poder adubar a planta. Tudo que passou foi para você adubar aquilo que Jesus vai fazer daqui para frente. Porque eu prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo. Eu prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo. Paulo disse, o passado é esterco, tudo isso é esterco, a lei, a minha perseguição, a minha vida antes de Jesus é esterco. A partir de agora eu só tenho um alvo e meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. Eu não posso me meter com as coisas da terra e nem com quem quer ficar na terra. Eu preciso me envolver com as coisas do alto e com quem é do alto. Deixando as coisas que para trás ficam. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tinha que acabar, né? Depois vocês, né? Senta só mais um minutinho que eu recebi graça, eu vou continuar. Eu quero ir embora, mas tem gente que ainda não pegou a sua porção, então tem que pegar. Ninguém vai embora com fome nessa noite. Eu fiquei pensando nessa palavra de Paulo. Deixando para trás as coisas que para lá ficam e seguindo para o alvo. E Deus me falou de 3 mulheres que deixaram o passado para trás. Porque ele só serviu de esterco para adubar o que Deus ia fazer. E eu vou falar rapidinho delas, é rapidinho. A primeira que o Senhor me lembrou é Ruth. Ruth, nome da minha mãe. Ruth era moabita, uma nação idólatra, que não tinha muita parte com Israel, porque eles não ajudaram Israel quando era para ajudar numa época lá de Moisés, umas coisas antigas. Mas aí Ruth casou com um moço que era crente. Ele morre. Ruth olhou para sua terra, olhou para sua sogra e pensou, eu vou viver uma vida nova. Foi fácil abandonar pai, mãe, abandonar uma nação, os costumes da sua época? Não foi.
mas ela estava disposta a viver uma vida nova. Se você estiver disposta, Deus vai te dar uma vida nova. Nós cantamos aqui, eu quero viver algo novo. Ah, Jesus, faz meu coração arder, queimar, bater, ter esperança. E aí ela abandona a sua velha vida, deixa para trás, como disse Paulo, e vai viver uma vida nova. Ela chegou lá bem? Não, ela chegou lá com uma sogra triste, depressiva, porque tinha perdido 3. Marido, 2 filhos, estava triste. Ela chega lá numa situação de fome, mas ela vai trabalhar. E aí ela vai trabalhar e vai colher espigas. E lá no campo, Deus prepara um Boaz. E Boaz era velho, meninas. Mas deixa eu imaginar que era o velho lá, Antônio Fagundes, né? George Clooney, uma coisa assim, né? Eu que estou pregando, se for o dia que for você imagina os 3 que você quiser. E ele vê aquela mocinha viúva, oh Deus. E sabe o que eu acho interessante? A Bíblia não registra que ele era casado, nem que era viúvo. Acho que ele estava esperando por ela. O que Deus tem para você, tem o teu nome, está esperando por você. E aí ele se apaixona por ela e cuida dela, e casa com ela, e ela vai gerar um menino, e esse menino vai entrar na genealogia de Jesus. Ruth deixou o passado para trás para entrar na história de Jesus. Deixa o teu passado para trás para entrar na história que Jesus tem para você. E aí eu me lembrei de uma outra mulher, prostituta, Raabe. Possivelmente com a prostituição mantinha toda uma casa, porque ela tem família. Os homens de Israel chegaram lá e está todo mundo morrendo de medo, porque Israel vai invadir Jericó e ela mora em Jericó. E quando eles vão invadir Jericó, ela está lá e ela escutou um burburinho de que Deus tinha feito coisas grandes para Israel. E quando eles chegam, ela fala: eis aí uma oportunidade para mim, para destruir o meu passado e construir uma história nova. Ela abriga os homens de Deus e fala uma coisa para eles: presta atenção. Deus usou a boca de uma prostituta para falar quem ele era. Está registrado no livro de Josué. No livro de Josué você vai ver ela falando assim, ó, para os 2 espias que Josué mandou: olha, nós estamos ouvindo o que Deus faz, e o vosso Deus é Deus no céu, mas é Deus na terra. O seu Deus é Deus no céu, ele está lá em cima, é poderoso, ele governa o universo, mas ele também manda na terra. E se ele tiver que abrir cargo, ele abre cargo. E se ele tiver que fazer nascer gente para te abençoar, ele vai nascer gente. E se ele tiver que abrir porta, ele abre porta. E se ele tiver que fechar a porta, ele fecha a porta, porque é Deus no céu, mas é Deus na terra. Ele abre cargo, ele faz o que ele quiser. Deus usou a boca dela. E aí sabe o que ela falou? Ó, eu guardei vocês. Quando vocês vierem aqui, guarda a minha casa, porque eu quero viver coisa nova. Eu preciso de coisa nova. Ah, aquela mulher enterrou o seu passado de prostituição, deixou Jericó e foi junto com o povo de Israel. Ei, o seu passado vai ficar para trás e você vai junto com o povo de Israel para viver conquistas em nome de Jesus. A última mulher, e eu estou encerrando. O nome dela é Esther. Tinha tudo para dar errado, órfã de pai e mãe, criada por um primo, parente, sei lá, nunca lembro o parentesco desses 2. Também não é da minha família, né, irmão? Aqui. Minha família é grande, nós somos em 8 tios, de um lado e 8 do outro. É muita gente, é muito tio. E aí, Esther era órfã, estrangeira, tinha tudo para não ser nada. Mas Deus disse assim, ó, eu pego nada e faço virar rainha. Vai lá, passa por um concurso de beleza, 1 ano, só se banhando em coisas, se tratando. Quem que não queria ser Esther, meninas? E gente cuidando, e vestido chegando, e o rei esperando a sua entrada triunfal. E você glamurosa, toda trabalhada, não tinha nem ido pitangui, mas já estava toda bonita. Então, a órfã virou rainha. Aleluia. Deixou o passado para trás. Aleluia. Quem
deixa as coisas velhas para trás. Usa elas de esterco para viver o alvo. Se coloca de pé, agora a cabeça. Fecha os seus olhos. O que você quer viver de novidade? O que você quer viver de novidade? Ah, Renata, eu quero viver um relacionamento novo. Eu estou assim, paradinha na minha vida amorosa. Então ora aí que Deus prepara. Ah, Renata, eu estou precisando viver uma novidade com os meus filhos. Ora aí que Deus prepara. Ah, eu estou precisando viver uma novidade financeira. Está tudo embaraçado, embaralhado. Ora aí que Deus prepara. Segue o alvo, que é Cristo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Feche os seus olhos e olha aí por aquilo que você espera de novo. Feche os seus olhos e clama aí: Senhor, eu quero isso de novidade. Deus, eu quero essa área. Deus, prepara essa área da minha vida, traz novidade nesse campo, nessa área, Deus. Feche os seus olhos e ore com fé nessa noite, com fé. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso, a Tua palavra foi ministrada neste lugar.